Viver Bem falando hoje sobre diabetes. Já conversamos com a doutora Estela sobre o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e agora tem o diabetes gestacional, que pode surgir então durante a gravidez, doutora? Isso, então, o diabetes gestacional é definido como qualquer alteração da glicemia durante a gestação. Então, se a paciente ela vai fazer um pré-natal, com toda certeza o obstetra deve triar a possibilidade de diabetes gestacional dela em algum período da gestação. Geralmente é com 24 semanas, mas ele pode pesquisar diabetes antes se ela tiver algum fator de risco para diabetes. Fator de risco, doutora. Vamos falar novamente sobre o fator de risco, desta vez falando sobre diabetes gestacional. Quais são os fatores, né, de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional? Idade materna mais avançada. Sim, então, uma incidência maior foi vista de diabetes gestacional nessa população, nessas mães que engravidam mais tarde, né? Certo, então vamos ao próximo fator de risco do diabetes gestacional: ganho de peso excessivo durante a gestação. Isso, como eu falei, a obesidade, o excesso de peso, o ganho de peso está muito relacionado com a alteração da glicemia. A mamãe não pode se sentir à vontade, estou no meu período gestacional, posso comer à vontade para matar os desejos do bebê. Tem que haver um controle. Cuidado com o ganho de peso durante a gestação também. Que é o sobrepeso ou obesidade para aquelas, né, que já têm um sobrepeso e acabam engravidando. Isso, então, na verdade, quando a gente fala de excesso de peso, ganho de peso, a gente coloca essa paciente como fator de risco já para diabetes prévio à gestação. Então, se ela já tem excesso de peso e engravida, ela já tinha um fator de risco para o próprio diabetes tipo 2. Então, tem que ser pesquisada antes daquele período habitual da gente pesquisar o gestacional. Tá certo. Os ovários policísticos também são um problema relacionado ao diabetes gestacional, né? Falamos também no tipo 2. História prévia de bebês grandes, mais de 4 quilos, ou de diabetes gestacional? Tá. A paciente que teve diabetes gestacional, ela, depois do parto, ela pode normalizar a glicemia dela. Só que mais tarde na vida dela, ela também tem possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Então, ela deve continuar a ser acompanhada. Os fatores de risco do diabetes tipo 2 estão bem próximos, né, doutora, do diabetes gestacional? Isso. Na verdade, a gente tem que lembrar, como eu falei antes, que a pessoa já podia ter diabetes ou então algum grau de alteração na tolerância à glicose antes mesmo de engravidar. Então, esses fatores de risco, eles podem se sobrepor. Gravidez de gêmeos pode oferecer algum tipo de risco de desenvolver o diabetes gestacional? Olha, a gestação múltipla, ela precisa ter um acompanhamento, porque, principalmente com o obstetra, claro, né? Mas a gente não tem uma relação que isso aumente, não tem muita, vamos dizer assim, muito consenso em relação ao risco de diabetes gestacional à gravidez gemelar. Pode ter saído algum estudo que tenha demonstrado um risco maior, mas isso não é realmente um consenso. Qual seria a sua principal orientação, doutora, então, para as mulheres que estão passando pelo período gestacional e estão preocupadas com o diabetes? Então, ela precisa procurar um médico, né? Claro, ela tem que estar fazendo pré-natal com um médico. Ela pode ser necessário encaminhá-la ao endocrinologista, ao nutricionista. Muitas vezes no diabetes gestacional a gente consegue fazer o controle apenas com dieta. Mas em alguns momentos a paciente vai precisar de tratamento medicamentoso. Por isso, então, a importância, né, de ter um acompanhamento múltiplo de vários profissionais. Sem um profissional dúvida. Completa o trabalho do outro. Eu vou pedir, inclusive, doutora, que a senhora sente um pouquinho para participar com a gente aqui, porque eu vou conversar agora com a enfermeira Carla Mendes, ela que trouxe alguns produtos especiais, uma linha especial justamente para os diabéticos. Bom dia, Carla. Satisfação em recebê-la. Bom dia, a satisfação é minha. Bom, Renata, eu trouxe aqui alguns produtos que vai fazer a prevenção e, obviamente, posteriormente, o tratamento. Eu vou iniciar com a parte da prevenção. Por que a prevenção? Porque ela se torna muito importante na questão da pessoa com diabetes. Onde eu preciso que esse paciente ele se preocupe constantemente com a questão dos pés dele, em secá-los bem, em hidratá-los também, onde eu preciso que ele faça o controle da glicemia dele para saber se ele está seguindo a alimentação adequada. Eu preciso que ele se preocupe constantemente com toda essa questão. Para isso eu trouxe o nosso produto que se chama Atractaim. Ele é um creme hidratante onde eu tenho o quê?
na composição dele a ureia, que é um super hidratante. Então eu preciso que esse paciente, ele pegue toda vez que ele for fazer a higienização dos pés, seque-o corretamente e passe ele uma pequena camada fina para poder fazer uma hidratação. Ele pode passar constantemente com esse produto, não tem problema, não tem contraindicação. É como se fosse um hidratante convencional, né? Mas a sua composição, ela é diferenciada. Isso, ela é mais condensada. E nisso eu vou fazer o quê? Uma pequena esfoliação. Porque o paciente diabético, ele tem um crescimento de pele muito grande, onde eu preciso que esse paciente, ele precisa remover. Por quê? Porque vai causar fissura. Abrindo uma fissura, ele pode causar uma lesão. E a lesão do paciente diabético, ela se torna mais difícil no tratamento. Inclusive, Carla, deixa eu só perguntar para a doutora, por que dessa dificuldade, doutora, de recuperação e de evitar a lesão? Qual é a importância de evitar a lesão no caso de pessoas diabéticas? Como eu tinha falado no início, o diabetes aumenta o risco de amputações, né? Porque, como você lembrou, a hiperglicemia, na verdade, ela altera a cicatrização. Então, açúcar alto no sangue, ela lesa, de maneira geral, a célula e a sua função. Então, a função da célula de cicatrização, ela também pode estar prejudicada, né? E uma ferida, um ferimento no pé, ele pode ser uma porta de entrada para bactérias, né? Então, pode levar a uma infecção de diferentes graus, inclusive graves, né? E pode necessitar, inclusive, até de amputações, porque junto com o problema da cicatrização, ele pode ter problema vascular, ou seja, os vasos podem não estar sadios o suficiente para irrigar aquela lesão. E aí, Carla, essa linha pode ajudar, então, a evitar a fissura, no caso de prevenção, né? Isso, no caso de prevenção. Outro produto que eu tenho para prevenção são as calcanheiras, que ele vai ajudar a distribuir o peso do paciente e o impacto ao chão. Então, o paciente que ele tem o diabetes, ele tem menos sensibilidade. Então, toda vez que ele topar em alguma pedrinha e topar em ambiente mais grosso, ele não vai sentir o impacto. Por isso o motivo da calcanheira. Ela é realmente feita de silicone, então toda vez que o paciente for sofrer o impacto, vai ser amortecido. A mesma questão da palmilha. A palmilha, ela vai distribuir todo o atrito do pé. Então vai fazer toda aquela parte da prevenção. Tem essa sensibilidade fragilizada, doutora? Na verdade, o açúcar alto, ele pode lesar os nervos, né? Então, o paciente, ele pode não ter a exata percepção da dor e da necessidade de ele equilibrar o peso do próprio corpo. Por exemplo, Renata, nós três aqui que estamos conversando de pé, a gente sem perceber, a gente está mudando sempre um pouquinho de posição para distribuir o nosso peso em cima da nossa sola do nosso pé, mesmo sem perceber. Já o diabético, como ele tem alteração na sensibilidade, ele não tem uma sensibilidade boa, ele pode estar pressionando, estar concentrando o peso dele em uma parte do pé, em um foco do pé. Ele não tem essa sensibilidade protetora para distribuir o peso do corpo dele. E ele está pressionando aquela região do pé no solo, né, no chão. Isso pode, a longo prazo, levar a perfurações, né? A pele vai ficando fininha, o sangue não chega lá direitinho, aí fica com facilidade a formar feridas. O que mais que a gente trouxe aqui? O que mais que temos aqui na nossa mesa especial hoje, Carla? Então, aqui temos também a meia própria para o diabético. Ela vai fazer o quê? Ela permite que o paciente possa calçá-la sem ter que apertar. Então, não vai ocorrer o risco da corrente sanguínea ser... De que forma que isso pode facilitar, doutora? A meia sem costura. Então, a postura, na verdade, ela pode funcionar como uma pressão num ponto, né? Então, se a gente não quer que o pé do paciente diabético sofra pressão para não perder que o sangue chegue naquele local. Então, se você apertar ali, o sangue não circula bem naquele local. Então, para evitar problemas de que o sangue não chegue naquele determinado ponto. Agora, dentro dessa linha, o mais importante para todo diabético é o aparelhinho para controle, né, doutora? Importante. Inclusive, você tá, doutora? Meu dedo, a senhora... Tudo bem. Mostra aqui, demonstra pro pessoal de casa. É tão fácil, gente. Com carinho, tá, doutora? Por favor. Tá. A gente vai... Cadê a
a agulhinha, a lanceta. Aquela lancetinha para colocar. Todo diabético tem esse aparelhinho em casa, né? Tem que ter esse aparelhinho em casa que é para ter um controle, independente de ser tipo 1 ou tipo 2. Tá. É tão fácil, gente. Isso daqui é um aparelhinho que serve para a gente medir como é que está a nossa glicemia em qualquer momento. Então você pode portar, pode estar o tempo todo com esse aparelho, ter em casa, levar para o seu trabalho, para você monitorar a sua glicemia. Aí você vai colocar uma lancetinha aqui dentro. Importante que as mãos estejam higienizadas. Limpas. Isso, você que não seja com álcool, né? Isso, você não coloca álcool porque o álcool ele vai interferir na leitura, né? Então a mão tem que estar simplesmente limpa. Lavou com água, sabão, secou, né? Você mesmo pode fazer isso em casa, é você que faz, na verdade, você que monitora. É o próprio paciente que mede, né? Isso, né? Então geralmente os aparelhos vêm com um lancetador, né? Aí a gente faz aquele clique, tá pronto aqui a lanceta, né? Aí a gente vem com a fita para fazer a leitura da glicemia, vai colocar no aparelho, é extremamente simples, né? A gente coloca no aparelhinho, só introduzir, aí vai aparecer na telinha, provavelmente não vai dar para ver exatamente, mas vai aparecer na tela o desenho de uma fita e o desenho de uma gotinha. Então é esse o momento que o aparelho está pedindo a gotinha. Daí a gente pode pegar numa polpa digital, né? De preferência na lateral do dedo, Renata, porque a gente não vai ficar pegando nas coisas com a lateral, para doer menos. Aí a gente pega uma polpa digital, a lateral, aí com o lancetador vem aqui, ó, lancetou, aí vai aparecer já a bolinha de sangue. O que a gente vai fazer? Vai coletar essa bolinha de sangue com o aparelhinho, ele já soou, fez um barulhinho, um alarminho, e vai aparecer sua glicemia nesse exato, daqui a pouquinho. O ideal para um primeiro controle... 101, a tua glicemia agora, mas você está alimentada, né? Então, na verdade, isso daqui serve para a gente fazer controle, não diagnóstico. O diagnóstico já é em jejum. Isso, o diagnóstico a gente faz com glicemia de jejum, geralmente, né? Esse aparelhinho, ele serve para a gente fazer o nosso controle, para saber se a nossa glicemia está nos alvos. Tá certo, doutora. Só para a gente encerrar nossa conversa agora sobre a linha de produtos, quantas vezes por dia um paciente diabético tem que medir a sua glicemia? Isso vai ser individualizado, tá, gente? Por isso que você precisa ter um acompanhamento médico. Então, qual o número de vezes que você vai ter que medir a glicemia está relacionado com o seu próprio controle. Então, você no consultório médico, o médico vai te dizer, quer que meça 3 vezes, 4, 2, enfim, isso é individualizado. Tá certo, doutora Carla. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. A Carla, que é enfermeira, trouxe uma linha especial, tanto preventiva, né, para evitar os agravos do diabético, quanto até a de tratamento, que é para acompanhamento, né, Carla? Agradecer também a Socibra por trazer todos esses materiais aqui pra gente. Muito obrigada pela sua participação, Carla. Eu que agradeço. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta então falando mais sobre diabetes. Saiba os cuidados com a sua alimentação. Então não saia daí que nós voltamos já.